Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Lembrando que já temos um vídeo aqui no canal da semana 1 e 2. É importante vocês terem assistido esse vídeo, é importante vocês já terem feito as atividades das semanas 1 e 2, porque que nós vamos dar uma continuidade na matéria. E na semana 3, então, estudaremos eletrostática. Então, o que precisamos? Né? Eu quero que vocês leiam o texto aqui com calma, mas o que precisamos compreender aqui? Pois bem, um corpo ele é composto de vários átomos. A gente sabe que um átomo ele possui no seu núcleo prótons e nêutrons, e ao redor do seu núcleo, né, orbitando sobre o núcleo, os elétrons. Pois bem, a gente sabe, né, e aqui vai explicar melhor sobre isso, que cada próton ou cada elétron vai ter um valor específico da sua carga. Lembrando que a carga do elétron é negativa, do próton é positiva. E lembrando também que o próton ele está no núcleo, então ele não consegue ser trocado, né, com outros corpos ao seu redor. Já o elétron, sim, né? Um corpo pode ceder ou ganhar elétrons. Né? Ela tem essa liberdade maior do que no núcleo, né? Onde estão os prótons e nêutrons lá sem fazer essa movimentação. Então a gente acaba focando em falar dos elétrons, porque são eles que vão se deslocar de um corpo para outro. Pois bem, um elétron ele tem a carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, essa é a unidade de medida de carga, né, coulomb. E qual que é a carga total de um corpo? É o número de elétrons vezes essa carga, que é a carga de cada elétron. Então, você sabe a carga total daquele corpo, ok? Lembrando que esses números, né, elevado a algo assim, 10 elevado a algum número muito grande ou muito pequeno, isso está ligado com a disciplina de matemática, né, de notação científica. Então é importante vocês estarem com a mente assim, em dia, né, revisado bem essa matéria de notação científica, matéria da matemática, para conseguir fazer as atividades dessa matéria de física. Okay? Então, joguem no Google aí, notação científica, vai no YouTube, dá uma refrescada, peça ajuda para o seu professor de matemática, mas é importante vocês estarem cientes que, então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso quer dizer o quê? 0, aí vem aqui, né, 18 zeros, depois mais essa vírgula que vai vir aqui entre 1 e o 6, então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então seria tipo 0,00000000000 lá no final 16. Entende? Então, se você escrever esse número por extenso, ficaria enorme, apesar de ser um número muito pequeno, é 0,0000, mas escrever ele ficaria muito extenso. Então a notação científica, ela compacta o número e vocês vão ver que na hora de fazer contas fica até mais fácil também, que aí você usa as propriedades de potência. Então revise essa matéria. Notação científica, matéria da matemática, vai ser importante aqui para vocês. Nós vamos agora focar aqui na física. Então veja só, aqui até mostra, né, que o que é 10 elevado a menos 12? É 0, então 3, 6, 9, 10, 11, aí depois desse 1 aqui, ó, 12. Né? Entenderam o que é, né, esse elevado a menos alguma coisa? Em vez de escrever esse número grandão aqui, lá seriam 19, né? Você faz assim de forma compacta. E você também tem, do mesmo jeito que, por exemplo, o K, né, de quilograma, de quilômetro, vale 1000, você tem outras letras, e aqui são letras gregas, que antes do coulomb está indicando
a grandeza dele, só que nesse caso uma grandeza muito pequena, né? Então, o mili, micro, nano, pico. Nano, vocês até lembram, né, palavra comum, nanotecnologia. Quer dizer que são tecnologias que estão trabalhando na ordem de 10 a menos 19. Então, circuitos eletrônicos muito pequenos, esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui é igual a gente tem o K para 1000, a gente tem o mili, que seria dividido por 1000. Entende? É essa que é a ideia. Aqui ele dá um exemplo simples, né? Se eu sei a carga do meu corpo, e obviamente eu sei a carga de um elétron, porque isso nunca muda, isso é uma constante, né? Quantos elétrons tem naquele corpo? Ok, eu só inverto, né? Eu jogo a carga para o outro lado, ela vira divisão, então N igual a Q dividido por E, o que ele te deu aqui. O E é uma constante, que ele te lembra qual que é. Você divide, acho o N, que é o número de elétrons deste corpo, ok? Então, é só isso. Vamos olhar algumas atividades, lembrando que eu não dou a resposta das atividades, eu apenas indico a linha de raciocínio, porque eu quero que vocês façam exercício, porque é só assim que a gente realmente aprende. Na hora de fazer os exercícios, ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que aí eu vou tirar a dúvida no particular. Mas tentem fazer por conta própria, isso é muito importante. Então vamos lá. A1. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, né, sempre essa constante, este corpo está, veja bem, próton possui uma carga positiva, elétron possui uma carga negativa. Temos mais prótons do que elétrons, certo? Quantos prótons temos a mais? É só subtrair um do outro, né? Então temos 1 vezes 10 a 19 prótons a mais do que elétrons. Então, qual que vai ser a carga dela? Se eu tenho mais prótons do que elétrons, a carga vai ser, né? Agora é só juntar as peças aí. E isso é o tanto de prótons e elétrons. Você já sabe a diferença de um do outro. Se você pega o N, que é a diferença, e multiplica pelo valor elementar, né, de uma única carga, você acha a carga total a mais de prótons que tem neste corpo. Então, o que aconteceu com esse corpo? Ele doou muitos elétrons, os elétrons foram cedidos para outro lugar, ele ficou com mais prótons do que elétrons. 1 vezes 10 a 19 a mais prótons. Se eu multiplico pela carga, eu sei a carga deste corpo. Ela é positiva ou é negativa? Bom, já te disse. Elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva. Está sobrando prótons, tem mais prótons do que elétrons. Então, agora está fácil de responder. 2. 3 esferas estão eletrizadas com carga PMG, tais que. Então, as somas disso daqui, né, vai dando essas cargas. O que é essa letrinha grega aqui? Vamos lembrar lá, ó. Micro. O micro é 10 elevado a menos 6. Então, a soma dessas duas cargas dá 9 vezes 10 a menos 6 coulombs. A soma dessas duas, 8 vezes 10 a menos 6. E essa 5 vezes 10 a menos 6. Aí ele quer saber só a carga de G. Pois bem, aqui em microcoulombs, né? Então nem precisa ficar passando para 10 a menos 6, não. Pode só considerar 9, 8, 5. Gente, caiu num problema simples de matemática, onde temos 3 equações e 3 incógnitas, né? A gente faz aqueles processos de substituição, a gente acaba encontrando aqui os valores de G, de M e de P. E aí, você encontrando o valor de G, você responde aqui. É um problema simples de matemática, né? Como se fosse x, y, z. Aí x mais y9, x mais z8, entendeu? Y mais z5. É só resolver. Qual que é uma... Claro, tem 3 aqui ao mesmo tempo, né? Qual que é o segredo aqui? Você tem que conseguir manipular de tal forma
que você fique só com uma letra e número. Aqui você acha o valor dela. Então você pode fazer isso somando ou subtraindo de 2 em 2 ou fazendo substituições, né? Então, por exemplo, você quer eliminar ou você quer deixar só o G. Então você passa o M para lá, ele vira. Não, você quer achar o G, né? Então vou deixar ele. Você passa o G para cá, aí fica M igual a 9 menos G, e aqui também. P igual a 8 menos G. Aí onde está escrito M, você escreve 9 menos G. Onde está escrito P, você escreve 8 menos G. Então você ficou só com G e números aqui e um número aqui. Deixa só o G de um lado, deixa só o número do outro, você achou o valor de G. Tranquilo, muito fácil. 3. Duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, têm cada uma delas uma carga Q. Uma terceira esfera idêntica com suporte isolante inicialmente descarregada é tocada primeiro com a esfera 1 e em seguida com a esfera 2, então removida. As novas cargas nas esferas 1 e 2 são respectivamente... Então tá, tem Q aqui e Q aqui. Ela está descarregada, né? Essa terceira. Aí ela vai encostar na esfera 1. Tocou. Se a esfera 1 tinha Q e aqui não tinha nada, qual que é a tendência? Elas entrarem em equilíbrio. Então fica metade aqui e metade nessa, depois que elas encostam, né? Então fica Q dividido por 2, Q dividido por 2. Agora, em seguida, com a esfera 1. Em seguida, com a esfera 2. Agora olha o que eu vou ter. Aqui eu vou ter Q, aqui eu vou ter Q dividido por 2. Quando eu encostar as duas, novamente tem que entrar em equilíbrio. Então, você vai ter Q mais Q dividido por 2, é a carga total dessas duas. Isso, aí você faz essa soma dessas duas, né, de Q mais Q dividido por 2. Depois que você achou essa soma, você divide por 2, porque vai ficar metade aqui e metade aqui. Então a 1, a gente já viu qual é o valor dela, e a 2 vai ser a soma dessas duas, agora dividido por 2. Q mais Q dividido por 2, essa soma dividido por 2. E aí você vai achar o valor da carga 1, qual que é a carga 1, a gente já falou, né? Tá fácil até prestar atenção. E a carga 2 vai ser essa conta que eu acabei de falar, aquela soma, depois que você somou aqueles dois valores, você divide eles por 2. 4. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q aproximado de um eletroscópio com folhas que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. À medida que os elétrons for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Nesse caso, podemos afirmar, então, qual dessas afirmações está correta e qual que está errada. Vamos ver. Só primeiro o eletroscópio. Ele está todo negativo. Quando está essas duas folhas negativas, elas geram uma repulsão, ok? Quando eu aproximo o bastão positivo aqui, mais cargas negativas vão ficar atraídas aqui em cima, querendo se juntar, né, sendo atraídas por esse bastão positivo. Se as cargas negativas começam a ficar todas aqui, aqui começa a ter menos carga negativa. Então, aqui começa a ter uma repulsão menor, tem uma tendência leve delas se aproximarem. Talvez não se encostem, porque ainda vai ter um pouco de carga negativa, mas vai ter menos. A tendência dessas folhas aqui é se aproximarem. Se encostar um no outro, começa a gerar um equilíbrio, porque um pouco de carga negativa vai passar para esse bastão positivo. Então, vai perder carga negativa com uma tendência dela diminuir. Aqui tem uma pegadinha. ITA é um vestibular mais difícil, eles não iam dar uma questão tão fácil assim. Então, além desse conceito de física, que é relativamente simples, né? Você tem que entender do português. Porque olha essa palavrinha que está aqui.
necessariamente, ou seja, obrigatoriamente vai fechar. E aí? Obrigatoriamente vai fechar? Entendeu? A diferença entre você falar devem se fechar ou tendem a se fechar para necessariamente vão fechar-se. Aí que está a pegadinha. Não é porque se fosse tende a se fechar, nossa, tá fácil. Necessariamente você tem que estar muito certo de que elas vão se fechar. Porque ela não pode só diminuir a distância. Elas têm que se fechar. Veja bem. Para eu saber se elas obrigatoriamente vão se fechar ou não, eu tenho que voltar para a questão e ver a carga delas. Veja que elas têm uma carga igual, que ele não dá um número, mas chama de letra Q. Uma é positiva, a outra é negativa. Sendo assim, quando você encosta os dois, né, um positivo e um negativo, quando eles se igualam, a tendência é então que fiquem os dois neutros, certo? Porque eles se encostaram e eles têm a mesma carga. Se aqui fosse uma carga de mais 2Q e aqui continuasse sendo menos Q, mesmo depois, né, aí tudo passaria e aqui ainda continuaria positivo. Ou se aqui fosse mais Q e aqui fosse menos 2Q. A tendência... Ah, não. Inclusive, se fosse mais 2Q, aqui ia ficar positivo no final das contas, né? Entendeu? E se aqui fosse menos 2Q e aqui mais Q, a tendência, quando encostasse, é os dois ficar negativo. Mas está exatamente com o mesmo valor de carga. Então, vai ficar neutro depois de se encostar. Como essa transferência ela é muito rápida, mesmo que fosse encostasse por pouco tempo, né? Provavelmente então eles já ficariam neutros. Então percebe como é que uma palavrinha faz com que a gente tenha que voltar aqui e ter muita certeza do que a gente está falando? Então já dei todas as dicas aqui ao longo dos comentários, né? Agora vocês conseguem ver qual dessas é verdadeira, qual que é falsa e marcar aqui. Beleza? 5. FATEC. 3 esferas condutoras idênticas ABC estão sob triplex isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutras. Encostando a esfera A e B até o equilíbrio eletrostático, olha, isso é uma palavra que eu gosto, hein? Até o equilíbrio eletrostático. Então, deixou encostado tempo suficiente para ter entrado em equilíbrio. E separam-se as esferas. Após isso, o procedimento é repetido, desta feita com as esferas B e C. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, o número total de elétrons que essas duas operações passam de uma esfera a outra é... Então, olha só, o A tinha 6,14, o B estava neutro. Quando eu encosto 2 e entra em equilíbrio, fica metade para cá, metade para cá. Né? Se a metade está aqui, ó, 6,4, a metade seria 3,2. Né? Então, 3,2 aqui, 3,2 aqui. Depois o B e o C encosta. Então, aqui agora estava com 3,2, aqui estava com nada. Então, 3,2 encosta aqui, os dois se dividem. 3,2 dividido por 2 dá 1,6, né? Então aqui fica com 1,6, aqui fica com 1,6. Percebe? Então, ó, encostou esses dois, 3,2, 3,2. Encostou esses dois, 1,6, 1,6. Então fica 3,2, 1,6, 1,6. O número total de elétrons nessas duas operações passam... O número total de elétrons que nessas duas operações passam de uma esfera para outra é... Então, veja que a gente está calculando a carga. Então, passou-se uma carga de 3,2, depois passou-se uma carga de 1,6. Você vai fazer 3,2 mais
1,6. Vai dar 4,8, né? Certo, isso é seu Q, ok? Lembrando que o seu Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele quer saber o número total de elétrons. Então, você quer saber o N, você tem o Q dividido por essa constante, você vai achar o número total de elétrons e vai marcar aqui. Beleza? Então tá, vamos seguir para a semana 4, ainda falando sobre eletrostática. Agora nós vamos estudar dois corpos com cargas, o que vai acontecer com eles. Então, o que a gente tem que saber aqui? Leiam o texto, né, por completo, mas corpos com cargas iguais se repelem, tem uma repulsão. Corpos com cargas iguais se atraem. Beleza? Então, negativo com negativo, um tende a empurrar o outro para longe. Positivo com positivo também empurra para longe. Positivo com negativo se atrai, um tenta ficar mais perto do outro. Mas qual é a força de atração ou repulsão? Você usa essa fórmula daqui, ó. A força é igual a uma constante, que é sempre a mesma, 9 vezes 10 a 9, esse K, vezes a carga do primeiro, né, a carga dessa bolinha, vezes a carga dessa outra bolinha, dividido pela distância que uma bolinha está da outra, né, distância d, só que essa distância está elevada ao quadrado, beleza? E aí, aqui só mostra que se as cargas estão em outro meio, aí você vai ter um F diferente, você vai ter um fator que se divide seu F para saber o F nesse meio. Tipo, tá um gás ionizado em volta, né, um gás em volta dessa partícula, ou em algum líquido, né, qualquer, mas isso é menos usado, tá? Em geral, as questões, a partícula vai estar no ar ou no vácuo, e aí a fórmula é só isso mesmo. Se não tiver, você pega o valor que achou e divide por esse K, que não é esse K0, é outro K, que a questão vai te dar. Então vamos lá, dois corpos pontuais em repouso. O que é corpo pontual? Que eu não estou preocupado com as dimensões dele. É um corpo, uma bolinha, não me importa o tamanho dela. Separados por certa distância, carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se, de acordo com a lei de Coulomb. Beleza. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá. Então, eu tenho essa fórmula. Agora eu peguei um desses dois Qs e em vez de ser Q1, é 3 vezes Q1. Então, obviamente, minha força aumenta, né? Aqui. A parte de cima agora tem um 3 multiplicando aqui. Então, minha força aumentou. Beleza? Quantas vezes ela aumentou? O número que se multiplicou, né? Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância for duplicada, vai aumentar, diminuir. Então, agora a distância, em vez de ser um d, vai ser 2d elevado ao quadrado. Primeiro, minha força diminui, né? Porque agora que está no denominador. Na divisão, vai dar um número menor. Só que é 2d elevado ao quadrado. Então, o 2 também vai estar elevado ao quadrado. E ele, 2 elevado a 2, 4. Então, a força diminui 4 vezes. Porque eu estou interferindo na distância que a proporção dela é elevada ao quadrado. Então, quando aumenta a distância, minha força diminui muito. Porque aqui é proporcional. Aqui é inversamente proporcional ao quadrado. Então, é mais sensível. Seria por 4. Vamos para 2. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q separadas por uma distância. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga? 2Q e 3Q separados à mesma distância R. Veja bem. Então, eu tenho essa carga, qual que mostra melhor? Veja, o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento da fórmula. A força é a mesma. Tá vendo esse vetor aqui, essa setinha vermelha, é do mesmo valor para as duas cargas.
Para eu saber o valor dessa força, eu jogo Q1 vezes Q2, mas o F é o mesmo para cá e para cá. Então, qualquer uma das respostas, por exemplo, aqui está 2F, aqui está 3F, isso não pode estar certo. O valor dos dois lados tem que ser o mesmo. Então você já pode descartar as opções que têm Fs diferentes para cada lado. Agora, qual que é o valor dessa força? Se é 5, se é 6, se é 1? Ora, a fórmula pede para que nós multipliquemos o Q1 com o Q2. O Q1 é 2Q, o outro, o Q2 é 3Q. 2 vezes 3 vai te dar a grandeza da força. Tá? Aí você marca a questão certa aí. 3. Em 4 vértices de um pentágono regular são colocadas cargas do mesmo valor Q, mas de sinais alternados conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocada uma carga de prova Q maior que zero, que ficará sobre a ação de todas as outras. Qual dos vetores, F1, F2, F3, F4, representa a resultante das ações das cargas mais Q e menos Q sobre Q0? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais Q, menos Q, mais Q, menos Q. Aqui é o Q0. Você tem que entender que, ó, aqui está a prova, o Q é maior que zero. Então aqui é um Q0, ele é positivo. Então você concorda que aqui está atraindo e aqui está repelindo? Então aqui tem um F para cá, aqui tem um F para cá. Beleza, aí você já tem essa primeira interação. Aqui tem um F atraindo, aqui tem um F repelindo. Então é como se tivesse um F para cá e outro para cá. Um puxando para dentro e outro puxando para fora, que seria esse. Então, interessante, hein? O que vocês têm que entender? Façam o desenho. Desenhem exatamente esse daqui. Aí não desenhe nenhum F. Aí você vai fazer cada desenho dos Fs aqui, ó. Ah, é esse com esse. Você desenha um F com a setinha apontada para o menos Q. Aqui você desenha um F com a setinha voltada para fora, porque ele está empurrando. Aqui você faz um F para dentro, aqui você faz um F para fora. E aí você pega cada um deles e soma de 2 em 2 e vê para que lado final fica ou não fica nenhum, porque tem uma resposta que é resultante nula. Tá? Façam esses desenhos. O resultado final dos 4 Fs que você vai desenhar vai dar um desses aqui. E vamos olhar só para eu te dar um exemplo. Porque vocês têm que lembrar como é que faz soma de vetores, né? Então, imagina dois Fs aqui, ó, o F2 e o F3. O que seria a soma desses dois vetores? Seria um vetor para fora, bem no meio desses dois aqui, ó, fazendo 45 graus com cada um desses dois. O que seria uma soma do vetor F2 e F4? Seria zero, porque, tá vendo? Um está para cima e um está para baixo, eles se anulam. Da mesma forma que F3 e F1 daria zero. Vocês têm que lembrar um pouquinho de soma de vetores, tá? Para fazer essa questão. Que é algo que a gente vê no primeiro ano. Dá uma revisada se você sentir alguma dificuldade, vai no YouTube, vai no Google, soma de vetores. E aí, mas gente, não tem segredo não, tá? E o mais importante nisso é você fazer esse desenho, desenhar cada um dos vetores do Q0 com cada uma dessas bolinhas, e aí a resultante desses 4 vetores vai dar um desses 4 desenhos aqui. Ou nenhum deles, porque também pode ser nulo. 4. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é... Então, ó, temos aqui... as cargas têm o mesmo valor, tá? Só que uma é positiva, outra é negativa. Aí, novamente,
A gente vai trabalhar com vetores aqui. Sobre a carga do vértice 1. Veja bem, você tem aqui uma atração, você tem aqui uma repulsão. Então desenha uma setinha para cá e uma setinha para cá. Essa seta para cá com essa seta para cá vai formar o que resultante? Aí é uma dessas opções aqui. Então, uma setinha assim, tá? Com a apontada para cima. E uma setinha bem seguindo aqui, ó. Esse triângulo apontada para baixo. Aí você vai comparar essa setinha com essa setinha, vai dar qual resultante? Talvez você sinta alguma dificuldade para relembrar o vetor. Lembrando, ficou com alguma dúvida, me chama pelos meios de comunicação e da escola, que a gente tira essas dúvidas. Mas eu quero que vocês façam. E assim, tem essa proatividade. Poxa, eu não estou lembrado que é vetor. Vão reler, vão procurar. Faz parte também do aprendizado. Relembrar matérias anteriores, que faz um tempinho que a gente não viu. 5 e última. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das 3 configurações seguintes. Considere ainda que deseja que a carga B seja solta e em equilíbrio. Para tanto, das configurações apresentadas, pode somente usar. Então, olha só. O A e o C estão presos. O B não. Para que o B fique paradinho aqui, seja solto em equilíbrio, eu tenho que o A tem que me puxar para cá, né? O A tem que me puxar, o C tem que puxar o B, de forma que você puxa para cá e você puxa para cá e elas se anulem, certo? Então, qual que é a opção em que o A... Imagina que tem uma corda amarrada aqui no B, nas duas extremidades. E está o A puxando para um lado, o C puxando para o outro. Com a mesma força, ela fica paradinha. A gente lembra que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. E aí você consegue resolver aqui. Tá? Então, gente, é isso. Posteriormente eu vou fazer um vídeo com as outras semanas, né? 5 a 6. Mas acredito que com esse vídeo vai ficar mais fácil. Essa é uma matéria um pouquinho mais complicada, porque envolve vetor, né? Mas dá para fazer, tranquilo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.